Mais uma aula hoje, aula de geografia. Vocês vão pegar a apostila na página 272. Peguem aí um marca-texto para a gente marcar as partes principais. Muito bem, então aqui nós vamos estudar hoje alguns tipos de poluição, né? O que que acontece? O ser humano, ele começa a utilizar muito o recurso da natureza, né? Em excesso, uma um modo de vida intenso que faz com que esses recursos naturais eles sejam utilizados muito na construção das cidades, no estilo de vida, causando aí muitos problemas ambientais, certo? E a poluição é uma delas. Então aqui nós temos a poluição hídrica, que é a poluição das águas, tanto das águas doce quanto das águas dos oceanos. Então aqui a gente vai grifar as situações em que ocorrem esse tipo de poluição. Então, vocês podem grifar essas 4 bolinhas. O esgoto não tratado jogado em rios e oceanos. O lixo doméstico e industrial despejado em cursos d'água, contaminando a água e o solo com elementos químicos. O agrotóxico usado em plantações pode contaminar águas subterrâneas, rios e lagos. E a maré negra, nome dado ao derramamento de petróleo no mar, responsável pela contaminação da fauna, que são os animais, e da flora, que são as plantas marítimas. Então, aqui são situações em que a água é poluída. Então, você tem a questão do esgoto que não é tratado, que é despejado no mar ou em rios, tanto o nosso lixo de casa quanto o lixo de indústrias que são descartados em locais errados, que podem contaminar a água e o solo. Nós temos também, né, nas plantações, se usa muito agrotóxico para acabar com pragas e tudo mais. Esses agrotóxicos podem contaminar as águas que ficam, né, subterrânea ali embaixo da plantação. Também rio próximo, lago, então pode contaminar, porque geralmente vem em aviões, assim, não são aviões, acho que eu não sei como que chama aqueles aviãozinhos que servem para despejar o agrotóxico. E a maré negra, que é quando tem esse derramamento de petróleo no mar, que aí contamina tudo, ou a gente fala até que o mar morre, porque não tem como você tirar o petróleo da água, né? É complicado. Então já aconteceu vários acidentes aí com plataformas de petróleo e é horrível de ver. Você vê assim aquela camada de peixe tudo morto, aquela mancha negra, né? Por isso que chama maré negra, né? Porque o petróleo ele é negro, então ele fica com aquela mancha negra no mar. E aqui tem as figuras, ó, o descarte de lixo nos córregos, ó, nos rios. Agora, a poluição atmosférica. A poluição atmosférica é a poluição do ar. Então, nós vamos grifar aqui esse primeiro parágrafo. Ó o carro do óleo passando para atrapalhar nossa aula. A poluição do ar pode ocorrer em função de diferentes atividades. As indústrias podem eliminar gases tóxicos, assim como os automóveis, os caminhões e os ônibus. O uso de combustível à base de petróleo e de carvão mineral resulta na emissão desses gases tóxicos. Outras atividades econômicas, como a produção de carvão vegetal, pode contribuir para a poluição, assim como queimadas e desmatamento. Então, a poluição do ar nada mais é do que essa fumaça que sai dos escapamentos dos carros, né, que são gases tóxicos, que saem da chaminé das indústrias, né, das queimadas, do desmatamento, tudo isso faz com que haja aí a poluição do ar. E essa poluição do ar, ela tem dois efeitos. O aquecimento global, porque aumenta a temperatura da Terra, que essa fumaça vai tudo lá para a atmosfera, acumula os gases ali, esses gases tóxicos ficam acumulados na atmosfera, que faz com que a nossa Terra superaqueça, causando aquecimento global. Aí vai causar vários outros problemas ambientais, né? É, o aquecimento global, ele vai causar um calor muito excessivo, tem a questão do derretimento das calotas polares, né? Vai derreter as calotas polares e aumentar o nível do mar. As estações do ano ficam meio bagunçadas, às vezes no calor faz frio, no frio faz calor. E tem também a chuva ácida,
A chuva ácida ela é formada por gases poluentes gerados da queima de combustível fóssil, como o carvão. Combustível fóssil é porque esse combustível ele é formado nas rochas, por isso que chama combustível fóssil. E o carvão é, o petróleo é, e a queima dele, né, para gerar, para fazer funcionar uma indústria, por exemplo, faz com que esses gases poluentes que estão acumulados na atmosfera se misturem aí com a água da chuva, causando uma chuva ácida. Então, aqui nós temos ó, a produção de carvão vegetal. Olha quanto de fumaça que sai. É essa fumaça aí que tem esses gases tóxicos. Ah lá, ó, a indústria de álcool e açúcar, que é a usina de cana-de-açúcar, né, gente? A gente tem uma aqui. Olha como sai fumaça. E os escapamentos também dos carros, né? Carro, caminhão, ônibus. É claro que tem algumas indústrias, em sua maioria. Aqui mesmo na usina nossa tem. Nossa, né? Quem vê pensa que é nossa. Na usina da nossa cidade tem. Na chaminés tem um filtro. E esse filtro que fica na chaminés, ele serve para filtrar essa, essa poluição, digamos assim. Porém, como a usina ela não para, principalmente no período de safra, esse filtro ele chega uma hora que ele não aguenta. Então, principalmente no finalzinho da safra, né? Ele acho que fica mais com muito mais coisas ali. Aí só vai fazer a limpeza desse filtro quando acabar a safra. Eu acredito que seja feita dessa forma. Mas existe esse filtro. Várias indústrias têm para diminuir a poluição. Não que não seja poluente essa fumaça, também é, mas muito menos do que sem o filtro. Vamos colocar assim. A poluição sonora é o excesso de som, né? Então aqui vocês podem, como tem um parágrafo só, pode grifar o parágrafo todo. Então é o excesso de som, volume extremamente alto, isso causa poluição sonora. O que pode ser, né? Que barulhos são esses? Dos transportes urbanos, buzina, sirene, barulho de construção também, barulhos de máquina, casa de show, aparelho de som, principalmente cidade grande, né? São Paulo, é aquela mistura de som que fica ali na sua cabeça, pode causar dor de cabeça, dependendo de como for, perda de audição, principalmente os trabalhadores que trabalham em meio a esses barulhos, né? Tem que ter a proteção. Insônia, porque você não consegue dormir, agitação, dificuldade de concentração, porque é um volume muito extremo na sua cabeça. É uma coisa que na nossa cidade não tem, né? Poluição sonora, porque a nossa cidade é pequena. A gente tem essa sorte, principalmente vocês aí que moram em sítios, menos ainda, né? A gente tem, assim, o barulho da usina, que o pessoal se incomoda muito, mas é só quando tá iniciando a safra, né? A usina não faz tanto barulho assim, depois que inicia a safra, a gente nem lembra que a usina tá aqui. A questão da poluição hídrica, a gente tem, sim, alguns rios aqui próximo de nós, o pessoal faz descarte em solo também, não só no rio, joga lixo onde não é para jogar. Aqui tem a poluição atmosférica, nós temos, porque nós temos algumas, né, tem a usina e tudo mais, que não polui como é para poluir, já existe, como é para poluir, não, que não polui tanto, mas porque existe esse filtro, né? Mas é um tipo de poluição do ar, sim. Aí nós temos a poluição visual, que aqui também na nossa cidade a gente não tem, que é o excesso de placa, poste, outdoor, cartaz, veículo com anúncio, pichação, que causam desconforto na nossa visão. Então, vocês podem grifar esse primeiro parágrafo, certo? O que que causa, né? Causa estresse, contribui para acidente de trânsito, às vezes está lá, ai, chamou a atenção o outdoor e aí acaba causando um acidente porque ficou olhando o outdoor que está ali e dificulta a circulação de pedestres. Aqui nós temos, né, Nova York, que Nova York é uma poluição visual muito grande, porque os outdoors lá são todos tecnológicos, então fica se movendo, fica mudando. São Paulo é assim. Nós não, né? Aqui a gente tem pouco outdoor. Tanto que quando a gente tem um outdoor muito bonito, até chama a nossa atenção, né? Porque quase não tem. Então, aqui, né, baseando no tudo que a gente viu, você vai citar exemplos do que o que há no nosso município. Então, como eu falei, o sonoro e o visual não tem muito. Pelo menos eu não identifiquei. Se vocês identificam algum lugar que faz muito barulho, que estressa, algum lugar que tem muito, né, poluição visual, aqui eu acho que não. Se a gente colocar Capivari, né, a Rua 15 de Novembro, que tem, né, loja que faz aqueles
fica aquelas pessoas falando das promoções, e é carro de som, época de eleição, é carro de um vereador, é carro de outro prefeito, é isso, aí fica aquela bagunça. E a 15 é um lugar onde tem mais outdoors e tudo mais. Então, seria mais em Capivari a poluição sonora e visual. Vocês podem colocar isso de exemplo. A hídrica, sim, nós temos alguns rios poluídos, sim, né, contaminados por conta do descarte de lixo no lugar errado. E a poluição atmosférica, a gente pode citar as indústrias, né, inclusive a usina, mas lembrando que existe, né, esse filtro para não poluir tanto, né, para a poluição ser bem menor. Quais soluções poderiam ser adotadas para diminuir a poluição existente no bairro, da escola ou da sua residência? Aqui eu acho que seria mais a questão do lixo, né? A gente descartar o lixo no lugar correto, não jogar o lixo nos rios. A poluição atmosférica, a gente pode. é, tem o escapamento dos carros, né? Isso é uma coisa que vocês podem pôr nessa B também, a questão da fumaça que sai dos meios de transporte. Evitar usar o meio de transporte, então, se eu moro perto da escola, eu vou a pé. Tem muita gente que opta pela bicicleta, então usar transportes alternativos também é uma forma de diminuir a poluição. Aqui, ó, vocês vão associar. Então, o que que é a maré negra? É a buzina? É a fumaça e os gases tóxicos? São os cartazes e placas coloridos? É o derramamento de petróleo ou é o esgoto e resíduo? Então, aí você vai ligar. O que que é a poluição das águas? Você vai ver qual é e vai ligar. Poluição do ar, qual que é e vai ligar. Poluição sonora e poluição visual. Então, você vai fazer uma ligação, aqui tem os nomes e aqui a explicação. Agora, aqui nós vamos falar de mobilidade urbana. Mobilidade urbana é o quê? As cidades crescem muito rápido, de forma acelerada, sem planejamento, e aí os habitantes acabam não tendo, assim, condições adequadas para viver. Isso acontece muito nos centros urbanos grandes, né? Principalmente São Paulo, que você tem essa imagem desse trânsito de São Paulo que atrapalha a mobilidade. O que que é a mobilidade urbana? A questão do se deslocar. Quando tem pessoas que moram em São Paulo que, por exemplo, entra para trabalhar 8 horas da manhã, sai de casa às 4, porque demora 4 horas para chegar no serviço. Porque tem que pegar metrô, tem que pegar isso, tem que pegar aquilo, é o trânsito, horário de pico. Graças a Deus, aqui a gente não tem. As cidades pequenas já têm fácil mobilidade urbana por ser pequena. Nós não temos trânsito, essas coisas assim. Mas lembra que eu contei para vocês que eu fui para São Paulo numa excursão? E de um museu para outro era 20 minutos, a distância é 20 minutos. Você coloca ali no GPS, o GPS coloca 20 minutos. Eu demorei 1 hora e meia para chegar. Por que que eu demorei 1 hora e meia para chegar? Eu peguei o horário de almoço, eu peguei aquela avenida do estado, que é o tempo inteiro trânsito, trânsito. Eu demorei 1 hora e meia para chegar num lugar que era para chegar em 20 minutos sem trânsito. Então, isso atrapalha a mobilidade urbana. Aí vocês vão grifar esses dois parágrafos do meio. O que que é a mobilidade urbana, né? Então, como que ela é definida? Ela é definida como formas e os meios que a população utiliza para se deslocar de um lugar para o outro. O espaço urbano tem vias destinadas à movimentação de pessoas e veículos. Então, a mobilidade urbana é isso também. Você tem o lugar onde as pessoas vão se deslocar e o lugar onde os veículos vão se deslocar, né? Cada um no seu lugar. A ampliação de ruas e avenidas, o asfalto, a sinalização adequada, são fatores que contribuem para a mobilidade urbana satisfatória. Então, tem que ter sinalização, tem que ter o semáforo, porque você imagina, eu até, quando eu comecei a dirigir, estavam começando a colocar os semáforos na Pio 12. Hoje eu fico imaginando, gente, como que dirigia sem semáforo na Pio 12? Porque aumentou os carros, aumentou a cidade, aumentou as pessoas, tem muito mais carros, muito. Esses dias mesmo eu estava descendo a Pio 12, o semáforo de quem estava subindo estava fechado. Gente, uma fila de carro que eu nunca vi. Porque eu olhei no relógio 5h30, a hora que o pessoal está saindo do serviço. Então, eu fico imaginando como que era quando não tinha o semáforo. Então, essa questão da sinalização do asfalto ajuda na mobilidade. Ó, agora você para o outro para passar. A faixa de pedestre, né? Rua contramão, tem que ter rua contramão, porque lá em Piracicaba mesmo é uma rua desce, uma rua sobe, uma rua desce, uma rua sobe. É assim para existir a mobilidade urbana, né? Quanto maior a cidade, maior a necessidade de você fazer isso, né? Para ficar satisfatório a mobilidade e evita acidentes, né?
Aqui também vocês podem grifar a quantidade de pessoas e mercadorias que circulam pela cidade também é um fator importante. Nas cidades pequenas pode haver poucas vias de circulação, então uma cidade pequena, como ela é pequena, aí já tem pouca via de circulação, certo? Porém, acaba que na nossa cidade assim eu não vejo um grande problema de mobilidade urbana. Eu acho que a gente não tem esses problemas, né, de trânsito, não é uma cidade que muitas pessoas vêm, né? A gente tem mais isso em Capivari. Capivari, ali a 15 de novembro, a Padre Fabiano, são ali ruas que a mobilidade urbana falta um pouco, porque tem carro estacionado dos dois lados, tem sempre aquele que fura o sinal, aquele que fica parado no cruzamento, sempre tem. Então, existe sim, pelo fato de ser uma cidade pequena, acaba tendo pouca. eh, vamos dizer, pouca via de circulação, né? Você tem duas ruas principais. Então, tem ali as alternativas, né? Tem alguns caminhos alternativos que são mais sossegados, mas nessas ruas onde tem o grande centro, aí já tem mais movimento. E a metrópole, né? Não preciso nem dizer. É um volume de carro gigantesco, é ônibus, é caminhão, é motocicleta, é de tudo quanto é lado. Então, aqui a gente tem, né, uma cidade pequena, que aí já tem pouca circulação de veículo, que é o nosso caso, graças a Deus. Essa parte aqui vocês vão pesquisar fazendo uma observação. Eu não vou colocar como obrigatório, porque assim, a gente não está podendo sair de casa por conta do Covid. Então, eu sei que tem pessoas que não, alunos e responsáveis que não vão ter essa rotina, mas vocês podem perguntar para os responsáveis que estão trabalhando, né? Que meio de transporte que ele utiliza para trabalhar. Então, você coloca aqui. Quantas vezes esses meios de transporte são utilizados na semana? Então, quantas vezes ele utiliza o ônibus durante a semana? Ou quantas vezes ele vai utilizar o carro durante a semana para ir trabalhar? Quanto tempo que gasta para chegar até o local? Então, seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia trabalha de ônibus. Quanto tempo o ônibus demora para chegar no serviço lá dele? E com o carro, quem tem carro? O custo do transporte, quem tem o carro, quanto que gasta de combustível para trabalhar? Quem vai de ônibus, quanto que é a passagem de ônibus? Se eu fosse responder, por exemplo, eu utilizo o carro. Quantas vezes eu utilizo? 5 dias na semana, de segunda a sexta. Quanto tempo eu demoro para chegar onde eu trabalho? Aqui na Josefina, 3 minutos. Em Capivari, 5. Então, bem pertinho. O custo do transporte, se eu uso o carro todos os dias para trabalhar, eu chego a gastar acho que a gente gasta o quê? Uns R$ 100, 120 por mês, porque é perto. Mas, por exemplo, teve um ano que eu dava aula em Rio das Pedras. Tinha uma escola que eu demorava 25 minutos para chegar. Tinha outra escola que era do outro lado da cidade que eu demorava 35 minutos para chegar. Eu gastava um tanque de combustível por semana. Ou seja, era R$ 100 por semana. Naquela época, né? Combustível nesse preço ia ser uns 150 agora. Atualmente eu ia gastar uns R$ 150 por semana. Vocês têm ideia disso? Por mês, dá aí, nossa, quase R$ 600. É um absurdo, né, gente? Então, custa. E de ônibus eu gastaria menos. De ônibus eu gastaria menos, só que a rodoviária é longe das escolas lá. A escola mais próxima da rodoviária, para você ter ideia, a pé é 25 minutos. De 20 a 25 minutos. E na outra escola não dava nem para eu ir a pé. Impossível ir a pé. Então tem essa questão também. Então podem perguntar para os responsáveis de vocês, mas se não tiver ninguém trabalhando por conta da pandemia, não precisa fazer. Aqui pede para formar grupos, mas vocês não podem, né? Formar grupos, não tem como. Então vocês podem conversar com algum responsável, né? Que vocês vão pensar assim, soluções para diminuir os impactos ambientais, né? Na cidade que a gente mora. Então, poluição sonora, o que que a gente pode fazer? Eu não buzino. Eu não tenho costume de buzinar, porque eu aprendi isso na autoescola que você não pode usar buzina para qualquer coisa. Então já é algo que você colabora. Eu não vou buzinar. Eu não vou andar com som alto, né? É só eu que tenho que escutar a música, o outro não precisa escutar, não é verdade? Poluição visual. Como que eu posso colaborar com a poluição visual? A poluição visual é muitos cartazes coloridos, muita coisa colorida, muito outdoor, isso e aquilo. Então, aqui na nossa cidade não tem muito isso, né?
Então, o que que a gente pode colocar? A gente pode colocar que nós vamos evitar colocar cartaz na rua. Por exemplo, assim, pichações, pronto. Vamos evitar pichações. Sabe esse negócio de riscar o muro do outro? Então, vamos colaborar e não vamos fazer isso. Então, a gente fica até difícil de pensar, porque como na nossa cidade quase não tem, a poluição atmosférica é essa questão de diminuir o uso dos veículos, por exemplo. Eu posso ir a pé na escola, eu deixo meu carro na garagem e vou a pé, né? Utilizar mais o transporte coletivo, né? Utilizar onde eu puder ir de ônibus, eu vou de ônibus. Se eu puder ir de bicicleta, eu vou de bicicleta. Se eu puder ir a pé, eu vou ir a pé. E a poluição hídrica é não jogar lixo no rio. Gente, isso aí é fato, tá? Não pode jogar lixo nos rios. A 79 e 80 não é para fazer. Pode pular. Agora aqui, ó. Essa é 81, né? Página 81. Aqui o que que vocês vão falar para mim? Vocês vão fazer uma pesquisa e vão escrever o nome de 2 cidades pequenas, 2 cidades médias, 2 cidades grandes, 2 cidades turísticas, 2 cidades universitárias, 2 cidades industriais, 2 cidades portuárias e 2 cidades históricas. Para quem não tem acesso à internet, tem na apostila. Deixa eu só pegar para vocês aqui as páginas. Eu acho que tá. Só um minutinho, gente. Deixa eu achar aqui aonde que tá quando a gente falou das cidades. Ah, é por isso que eu não tô achando, eu tô em ciências. Ai, a professora de vocês. Não tá funcionando bem mais. Eu tava na matéria de ciência, por isso que eu não tava achando. Ó, vocês vão pegar ali. Ai, meu Deus, quanta lição que a gente fez esse semestre. A página 247 tem lá pequenas cidades. Na 248 tem cidade média, tem cidade grande, e aí tem exemplos. Aí a gente tem, na página 250, 251, nós temos cidades turísticas, cidades portuárias, nós temos cidades históricas, nós temos cidades universitárias. Então, vocês vão olhar aí nessas páginas. Então, vai na 247, 248 para você achar a cidade pequena, média e grande. E aí, na 250 e 251, vocês acham turística, universitária e industrial. Estou olhando aqui a apostila. Certo? A portuária também, histórica também, na página 250, 251. É só colocar o nome da cidade, não precisa escrever o que é só colocar 2 exemplos aí. De que forma as cidades podem ser construídas? Aí é aquela parte que fala da cidade planejada e não planejada. Está na página 253. Como as cidades são construídas? Então, lá na página 253, está até grifado. Quem grifa aí junto comigo, tá lá. São 2 parágrafos que fala das cidades que não são planejadas, como que elas são construídas, e das planejadas, como elas são construídas. Quais são os 5 níveis de hierarquia urbana do IBGE? Então, vou pegar aqui também. Só procurar aqui. Crescimento das cidades, aqui. Hierarquia urbana, vocês só vão citar, não precisa escrever o que é só pegar os que estão em negrito. Metrópole, capital regional, centros subregionais, está na página 258 e 259, tá? Então, vocês vão pegar o que está em negrito, tá grifado, só o que está em negrito. Vocês vão ver que tem metrópole, tem centros de zona, tem centro local, tá? E aí vocês colocam, começando pela metrópole, começando na metrópole, vai até o centro local. Só citar os nomes. O que é conurbação? O que é conurbação? Deixa eu pegar aqui para vocês. Tá na página... Nossa, cadê? Geografia é muito texto, né? Oxe, já tô na poluição e não achei. Pera aí, gente, que eu vou procurar aqui para vocês a página que fala da conurbação. Aqui, página 262. Então, na página 262, fala o que é conurbação. O que é região metropolitana? Região metropolitana
Deixa eu ver aqui. Também. Está na página 262, no mesmo texto. Então, no mesmo texto, na página 262, tem o que é conurbação e tem o que é região metropolitana. Quais os impactos ambientais é a aula de hoje? Então, a aula de hoje é dos impactos ambientais das grandes cidades, certo? Vocês podem focar principalmente, deixa eu pegar um texto aqui para vocês. Ó, na verdade não é a aula de hoje e também a aula de semana passada que a gente falou dos impactos ambientais. É a página 260, aqui fala dos sociais. Não, eu acho que encaixa mais no nosso aqui mesmo. Poluição hídrica, vocês podem citar poluição atmosférica, poluição sonora, poluição visual, é isso mesmo. Os sociais, perdão, os impactos sociais vocês encontram na página 268, 269, que é a questão, muitas vezes, do transporte coletivo, que não tem o suficiente, são os ônibus lotados, são as casas construídas em locais que não pode, falta de acesso à saúde, falta de acesso à educação, isso são problemas sociais das grandes cidades. Os ambientais são as poluições. É a última página? Não, tem mais duas. Aqui. Aqui você vai conhecer um pouco mais sobre o nosso município. Então, você vai fazer uma pesquisa. Qualquer coisa me chama, né? No particular, eu posso fazer com vocês. Quanto que tem de pessoas no nosso município, a população? Então, só você colocar no Google, você acha. Nossa cidade é considerada pequena, média ou grande? Fácil também, né? Qual é a principal função urbana do município em que você vive? No caso aqui, nós somos uma cidade muito pequena, né? Mas a gente pode citar que aqui a gente tem uma área industrial, né? A gente tem uma boa área industrial, nós temos a usina, só que aí a usina a gente pode colocar em atividades econômicas, né? A área industrial também, a gente pode colocar em atividade econômica. Qual a principal função urbana do município? Que página nós estamos? Deixa eu ver aqui se tem algum exemplo da apostila, mas eu creio que não. Só um minuto, gente, para eu procurar aqui para vocês conseguirem responder. São todas questões pessoais. Então, principal função urbana do nosso município, que aqui a gente não tem um comércio intenso, nós não temos nada assim muito intenso, né, de ser uma principal função. A gente pode colocar a questão do. Ai, agora, gente, não acho que a gente tem uma principal função urbana do município que a gente vive. Vamos deixar essa por último. Aí eu vou pensando aqui. As atividades econômicas, a gente pode pôr a usina, a gente pode colocar a área industrial. Problemas. Aí é pessoal mesmo, né? Nem eu vou falar aqui os problemas do município, né, para vocês. Aí é pessoal de cada um, né? Que problema que você acha que nós temos, né? Principalmente os responsáveis de vocês, dá uma perguntada. O que pode melhorar no nosso município? O que há de melhor, perdão, o que há de melhor no município que a gente vive? Eu colocaria tranquilidade, né? É uma questão assim de mais segurança e tudo mais. Quais são as atividades de lazer? A gente tem, vamos colocar, a gente tem, é um ginásio esporte que tem ali, né? Um pouco menor que o de Capivari, mas tem. Nós temos o Centro Cultural que às vezes tem exposições diferentes, nós temos, ou atualmente nós tivemos aquele cinema drive-thru, né? Que é bem diferente também. A gente tem o clube de campo, mas tá fechado, né? O CCR ali, mas tem também um clube de campo. Se você fosse fazer uma propaganda do município em que você vive, o que você diria? Então, pessoal de cada um, vocês vão falar sobre a cidade de vocês. Voltando nessa C aqui, gente, eu acho que vocês poderiam deixar sem fazer. Qual a principal função urbana do nosso município? Porque o nosso município depende muito dos outros municípios, né? A gente não tem, assim, alguém que depende do nosso município. Mas se alguém achar, tiver alguma ideia aí, vocês colocam, é questão pessoal.
Se você pudesse planejar uma cidade para crianças, como ela seria? Imagina a cidade que você gostaria e fala como que ela seria. E para finalizar essa aula super longa, faça um desenho que represente o que você mais gosta no município em que você vive. Então, você vai fazer aí um desenho do que você mais gosta em Rafar, certo? Essa C tá me incomodando. Eu não gosto de deixar sem fazer. Aqui a gente pode colocar assim, que a cidade é pequena e depende de outros municípios. Vamos colocar assim, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês sabem que vocês podem me chamar. Desculpa, a aula enorme, mas tinha bastante coisa para falar, tá bom? Qualquer dúvida, então, mais uma vez, me chama lá no WhatsApp. Não deixe de fazer atividades, porque agora a gente terminou a apostila acabou. Então, semana que vem, férias, né? Para vocês descansarem, para mim descansar também. Mim não, né? Porque mim não faz nada, para eu descansar. Então, para eu descansar também, para vocês descansarem. Quem está aí com a apostila atrasada, aproveita então essa semana para colocar em ordem, certo? Semana que não, né? Essa semana, mas na outra tem prova, tem entrega de apostila e recebimento das provas, tá bom? Um beijo carinhoso para vocês, bom descanso e até mais. Tchau, tchau.